Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui. Estamos juntos hoje para a primeira palestra de fevereiro, né? Continuando esse ano, que com certeza vai ser muito melhor do que o ano que passou, mas também com não menos aprendizado, muitas aprendizagens também. Nós hoje vamos falar sobre uma passagem de Mateus, que está lá no 19, Mateus 19, que é aquela parte que Jesus fala sobre deixar e vir as minhas criancinhas, né? É uma passagem bem interessante. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto explicando. Antes de qualquer coisa, antes de começar a entrar no assunto, né, a gente vai ler uma página de abertura para vocês, para a gente poder ir se harmonizando e fazer nossa prece. Bom, a página está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E se chama, a lição 108, se chama Um Pouco de Fermento. E ele puxa lá de uma frase de Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Paulo 1 Coríntios 5:6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, que possamos fechar os nossos olhos de maneira facultativa, aquele que estiver sentindo a vontade, e agradecer, imaginando a imagem do Mestre Jesus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que temos de trazer coisas boas para nossas vidas e de poder sermos melhores. Obrigado, amigos espirituais que estão conosco a cada dia, que estão sempre nos motivando a ser pessoas melhores. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, como eu havia falado, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela passagem de Mateus que fala sobre as crianças. E como é que está essa passagem, né? Pegando o texto um pouquinho anterior, Jesus está voltando de uma peregrinação na Galileia, que ele veio curando pessoas, falando com as pessoas, então ele já estava vindo de uma atividade. E ele queria descansar. Eles pararam para descansar um pouco e trouxeram algumas crianças para que ele impusesse as mãos nela. Então os discípulos começaram a afastar aquelas crianças. E aí vem aquela famosa, conhecida frase: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus.
É sobre essa parte aí que a gente vai falar um pouquinho. E parece bem curtinho, né? Mas traz muitas informações. Primeiro, se a gente voltar lá naquela época, a gente vai ver, vai perceber que as crianças, elas eram vistas de forma meio, elas eram meio indiferentes. As pessoas eram indiferentes com ela. Assim, se não fosse filho de alguém importante, elas ficavam largadas à margem. Não muito diferente do que hoje a gente vê também quando a gente encontra pessoas em situações de grandes dificuldades, né? Geralmente a gente vê aquelas crianças soltas por aí, né? E naquela época não era muito diferente. A diferença, talvez não, né? É que elas eram marginalizadas. A diferença era essa. Eram crianças que viviam no meio da galera, no meio das pessoas. Porque imagina a situação de dificuldade que tinha, tantas pessoas tinham dificuldade naquela época, né? Pessoas simples, pessoas dominadas por Roma, né? Então, praticamente uma vida muito pobre, muito difícil. Então, as crianças muitas das vezes ficavam largadas. E aí as crianças eram vistas como as pessoas eram indiferentes com as crianças. Se não fosse filho de alguém importante, aquela criança não fazia diferença para eles, né? Mas aí Jesus toma uma atitude que ninguém estava esperando. Deixa vir as minhas criancinhas. E ainda fala que delas vai ser o reino dos céus. Isso deve ter dado um sinal de que é isso para os discípulos, né? Caramba, o que ele está falando? Por que ele falou isso? Né? E aí a gente vai começar a pensar, isso faz a gente levar, poxa, a gente na doutrina espírita, a gente aprende que somos espíritos imortais, já reencarnamos diversas, centenas, milhares de vezes. E o espírito que está ali naquela criancinha não é um cara maneirinho, não é um camarada bonzinho, né? Nós todos somos espíritos que já erramos muito. Então, o que eu estou dizendo é que não é um espírito perfeito que está ali naquela criancinha, certo? Mas Jesus fala que delas é o reino do céu. Mas ele não diz quando. Pode perceber que ele não diz quando, né? Então, geralmente, quando a gente fala dessa parte do evangelho, a gente costuma falar das características boas das crianças, que são fáceis de ver, né? Por que acontece isso? Como espírito. Isso acontece até com os animais, tá? Já viu que os animais é tudo bonitinho, é tudo fofinho, né? Então, como o espírito encarnado, ele ainda não tem instrumentos emocionais suficientes para se expressar com todo o seu caráter, com tudo que a gente tem ali, né? Nós encontramos na infância o período mais propício para que elas desenvolvam boas características. É parecido com quem já plantou alguma coisa em casa vai saber o que eu estou falando. Com aquela árvore que vai crescendo e de repente está se direcionando para um lugar que você não quer que ela vá, o galho está entortando para algum lugar, mas como ainda está verde, você consegue amarrar ela em alguma coisa e redireciona ela, né? A criança é meio parecida com isso, parecida com essa árvore. O espírito, ele não está demonstrando ainda não está se demonstrando como ele todo é ali. Ele ainda não consegue, na verdade, demonstrar todas as suas tendências. Elas estão ali guardadinhas em forma de semente, mas ainda está verde, você ainda consegue mexer um pouco, né? Ele ainda está maleável. Então você consegue dar novas oportunidades, novos aprendizados. Quer ver como? Imagina nós, você se imagina, antes da gente nascer, aguardando a nossa oportunidade de reencarnar, de novamente estar aqui com todos, como espírito ainda necessitados, nós temos muitas coisas
que estão martelando ali na nossa consciência. E pedimos, na verdade não pedimos, nós imploramos para reencarnar. Então, quando a gente reencarna, ali ao reencarnar, todas as nossas dificuldades do caráter, nossos vícios, nossos traumas, tudo que não é legal, eles ficam ali latentes, uma sementinha guardada ali, adormecido, meio anestesiado na nossa, em nós ali, esquecidos, não é esquecidos a palavra, mas esquecidos momentaneamente. E aos poucos, conforme a gente vai crescendo, essas tendências elas vão se mostrando, vão surgindo novamente. Mas também trazemos as nossas boas tendências. Não é verdade? E são elas que devem ser estimuladas quando ainda somos pequenos. Por isso a infância é o melhor momento para que nós possamos aprender. Nós não somos perfeitos, mas também não somos pessoas ruins, certo? O que somos é espíritos em processo de aprendizado. Errar faz parte desse processo. Temos muitas coisas erradas que fizemos, mas também temos muitas coisas boas que ainda podemos fazer. Temos muita coisa na conta, tanto para o saldo positivo quanto para o negativo. Mas tudo está em nossas escolhas. Quando Jesus fala para deixar que as crianças vão até ele, podemos entender isso no contexto do que aconteceu com uma lição aos que estavam ali. Ele, quando ele permite que as crianças se aproximem, coisa que não era comum, né? Como eu tinha falado, ele permite as crianças se aproximar, isso já não era comum. Então aí tem um ensinamento por trás. Isso já é um ensinamento, mas também nós podemos entender de uma maneira mais ampla o que Jesus estava fazendo. Jesus nunca ia dar um ensinamento sólido, né? As palavras de Jesus varam os séculos. Então Jesus, assim como todos os espíritos superiores, eles nos veem como tudo aquilo que a gente pode ser ainda. Ele enxerga a gente como a gente vai ser lá na frente. Ele sabe das nossas dificuldades do agora, mas ele entende que isso é momentâneo. Sabe aquela criança que está ali aprendendo a fazer a perninha do ar? Bolinha, perninha, né? Assim, aos professores que estão assistindo aí. Aquela bolinha, a perninha. Os pais e professores, eles não pensam que aquela criança vai ficar daquela maneira a vida inteira, fazendo bolinha e perninha, só fazendo a letra A. Eles sabem que um dia elas estarão escrevendo letras, palavras, textos e assim vai. Livros, né? Dando estudo. Jesus, ele nos vê assim também. E de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Ele nos vê espiritualmente. Como vamos ser quando todo o amor de Deus estiver em nossos lábios, em nossas atitudes? Ele não acha aquilo, ele sabe o que a gente vai ser. Ele não acha, ele tem certeza. Ele já vê lá na frente. Por isso, quando ele fala para deixar vir até ele as criancinhas, ele também está falando com cada um de nós, que ainda somos crianças espirituais. A gente só precisa ir até ele, né? Eu costumo imaginar que dentro de nós a gente tem um painel, uma quantidade gigantesca de botão. Imagina isso. Dentro da nossa cabeça, do nosso espírito, tem um painel com um monte de botão. E cada botãozinho daquela ali é uma experiência que a gente já guardou. Cada comportamento nosso, consequentemente, né, acaba apertando vários desses, são vários botões desses apertados. E aí eu imagino que os acontecimentos da vida, que nos fazem ter atitudes, acabam apertando determinada combinação de botão que acaba levando a gente a ter outras atitudes. Tá dando para entender? As combinações das nossas experiências fazem levar a atitudes que a gente pode ou não ter.
Por isso é importante a gente estar sempre prontos e atentos, o que quer dizer a mesma coisa de orar e vigiar. Quer ver um exemplo? O camarada sai de casa feliz, né? Entra no carro, começa a dirigir. Em determinado ponto do caminho, ele é fechado. Acontece alguma coisa que ele vem aquele estresse, sobe a cabeça começa a ficar vermelha, né? E com isso, vários botõezinhos lá dentro dele, das experiências dele, estão sendo apertados ao mesmo tempo, levando ele a ter o impulso de tomar essa ou aquela atitude. Ele, então, atento que ele estava, ele lembra dos filhos abraçando antes de sair de casa, da esposa desejando um bom dia, de tudo de bom que já tinha acontecido até aquele momento, naquele dia. Então ele já escolhe ter outras atitudes. Ele não escolhe xingar aquele camarada que fechou ele no trânsito, que quase causou um acidente, seja qual motivo for, a gente não tem esse direito. Então eu estou contando isso para poder entrar mesmo no trecho que Mateus fala lá das criancinhas, quando Jesus fala isso para a gente, né? E para isso eu vou contar a história de um camarada chamado Aníbal de Silas. Esse jovem que conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré durante as suas pregações inesquecíveis, né? Lá para aquele pessoal todo, através da Judéia ali. Aníbal de Silas era um daqueles meninos que estavam presentes ali no grupo que Jesus acariciou quando chamou: deixai vir as minhas criancinhas. Ele era um daqueles. Aníbal, ele cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido por essa radiação que Jesus emitiu naquele momento ali, que nunca mais se apagou da recordação dele. Ele cresceu, trabalhou pela causa do cristianismo, ele repetia pelas ruas o que ele ouviu do Senhor e dos apóstolos depois, mas ele gostava mais de falar para as crianças e para os jovens, porque foi a parte que mais tocou o coração dele. Lembra do botãozinho apertado? Esse botãozinho dele aí ficou travado. Ele viajou, ele sofreu perseguições, injúrias, ultrajes, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno. As pessoas criticavam, faziam isso tudo com as pessoas que eram adeptas da doutrina trazida por Jesus. Ofendiam, perseguiam, matavam. Então, aos 37 anos, em Roma, seguindo a Jesus, por amor a Jesus, ele foi martirizado. Ele foi queimado num dos postes de iluminação do jardim de Nero. Mas, interessante, enquanto o fogo consumia a sua carne, ele se viu colhido nas redes do sublime testemunho. Ele que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, ele reviu novamente as margens ali do Tiberíades, aquele lago de Genezaré, as aldeias simples da Galiléia. Ele via Jesus, ele se viu ali com Jesus pregando a boa nova. Então, ele teve nessa hora suprema ali do desencarne essa visão. Então se mostravam ainda mais belos e fascinantes a sua alma de adepto humilde e fervoroso, né? Enquanto a voz de Jesus repetia lá no fundo, né, com extrema doçura, né? Muito, muito, muito. Eu fico imaginando essa cena, deve ser muito, muito bonito, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Era isso que ele ouvia. Então, antes disso, ele já tinha vivido nos tempos de Elias, respeitando ali sempre o nome do verdadeiro Deus. Depois, mais tarde, ele foi iniciado nos mistérios das ciências dos antigos egípcios. O respeito, o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquestionável e inquebrantável no advento libertador do Messias iluminavam sua mente desde então.
Então, após esse sacrifício em Roma, trabalhador incansável que ele era, ele renasce e seduzia nele a vontade poderosa de seguir as pegadas do mestre. Atento, olha a palavrinha de novo aí, aos seus divinos apelos. Ele sofreu por isso novas perseguições lá no templo do imperador Adriano. Ele foi também depois sacerdote católico na Idade Média e por mais de uma vez ele foi um verdadeiro anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então. Converteu elas em homens úteis, aproveitáveis pela sociedade, em mulheres honestas, voltadas para o culto do dever, pela família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostos, que a sua mente imprimiu nele mesmo uma eterna afeição de adolescente gentil. E, finalmente, ele recebe uma ordem direta de Jesus de Nazaré. Vai, Aníbal, e dá dos teus trabalhos, dos teus labores, a legião de minha mãe. Ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes resta, o que lhes falta. Então, só para a gente saber do que ele está falando, a legião da mãe, a legião de Maria, é a legião dos servos de Maria, que é uma colônia espiritual onde a gente tem notícia que são tratadas as pessoas que cometeram suicídio. Ela é dirigida diretamente por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Olha aqui. E esse relato que eu acabei de ler, ele está no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Mas aí, o que a gente pode trazer para o nosso estudo de hoje? É que naquele momento em que Jesus, ao invés de afastar aquelas crianças que estavam ali sendo trazidas, né, para ele impor as mãos, após um dia inteiro caminhando, curando outras pessoas, Jesus fala: deixai que venham a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Nesse momento, vários botões ali dentro de Aníbal foram apertados, né? E deram um impulso em seu espírito, uma motivação tão grande que foi capaz de manter a sua forma juvenil, de fazer ele trabalhar esse tempo todo em prol da doutrina do mestre. Fez ele ser martirizado e que fez ele ser quem ele é hoje. E hoje ele é um dos responsáveis para trazer o evangelho aos nossos irmãos que em algum momento de desatenção escolheram o caminho do suicídio. Então, meus queridos, que possamos estar sempre atentos, porque mesmo Jesus não estando fisicamente hoje com a gente, o chamado permanece através de um ente querido que precisa da nossa atenção, de um amigo que busca o nosso apoio. Todos nós estamos a cada momento sendo instrumentos. Todos nós estamos a cada momento apertando botões dentro das pessoinhas aí. Já pensou nisso? Que comportamentos você provocou hoje nas pessoas? Lembra da mensagem inicial lá do Emmanuel? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Às vezes uma palavra que a gente deu modificou aquela pessoa para o dia todo. Então, para encerrar, eu vou ler uma página de Emmanuel antes da prece, que é uma página que eu gosto muito. É uma das que eu mais gosto, na verdade. Quem é meu amigo pelas redes sociais aí sabe que eu mando sempre essa página como mensagem de feliz aniversário para as pessoas. Eu mando sempre isso. Eu gosto muito dessa mensagem. Então, vamos ficar atentos, tá bom? Até a próxima. Vamos ler a página e fazer a nossa prece. O título da página é Teu Livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas
e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo. Nas vidas que te rodeiam, não menosprezes assim a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Está no livro Mãos Unidas, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel também. Então, que possamos agradecer por mais esta oportunidade, por mais esse dia que estamos vivos, tendo a chance de nos aproximar, de fazer escolhas boas. Obrigado, Jesus, que assim seja. Então, meus queridos, até a próxima. Até mais.